Fala galera, tudo bem? Quanta coisa importante nessa rodada da Bundesliga, né? Começou com, na sexta-feira, o Bayern tomando uma virada do Borussia Mönchengladbach, saindo na frente, abre 2-0. Eu fiz uma análise sobre esse jogo, vou deixar aqui em cima. E o Borussia Mönchengladbach conseguindo uma vitória importante de virada, jogando bem. O Bayern tomando uma virada depois de estar 2 gols na frente, algo que não acontecia há muito tempo, falei mais sobre isso no vídeo. No sábado, Schalke 04 venceu, e isso é uma enorme novidade, porque o Schalke poderia ter igualado o recorde negativo da história da Bundesliga. Ficou 30 rodadas seguidas sem ganhar um jogo. Eu gravei vídeo sobre isso na semana passada aqui, até contando um pouco mais da história bem peculiar, da história bem diferente e interessante do Tasmania Berlim, que foi o time recordista de jogos sem vencer na primeira divisão da Alemanha. Vou deixar aqui em cima também para você, se quiser, curtir lá. Agora já não tem mais como o Schalke igualar essa sequência, porque venceu o Hoffenheim por 4-0. Aliás, foi uma bela forma de terminar essa péssima série e tentar agora esboçar um início de reação. Será que dá tempo? Será que dá para a equipe reagir? Na temporada passada, o bom primeiro turno conseguiu fazer com que o time permanecesse na elite, mesmo com um trágico segundo turno. Nessa temporada, vamos ver se o Schalke consegue inverter isso e fazer um bom segundo turno para tentar escapar lá de baixo do campeonato. O espaço está aberto aqui embaixo para vocês comentarem. Aliás, se inscreva no canal aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, deixa a curtida no vídeo e comente. Pode ser sobre Bayern, pode ser sobre o Borussia Mönchengladbach, sobre o fim da sequência do Schalke e sobre o outro grande tema que era o principal jogo da rodada, junto com Bayern e Borussia Mönchengladbach, que era um ótimo jogo, por sinal. E, claro, eu tô falando de Leipzig e Borussia Dortmund. A grande vitória do Borussia Dortmund, que foi o grande vencedor da rodada, por que não, né? Porque o Bayer Leverkusen tropeçou de novo, o Bayern perdeu, aí o Borussia Dortmund enfrenta o Leipzig. O Borussia Dortmund tinha ficado um pouco para trás no final de 2020 no campeonato, aliás, um Borussia Dortmund agora sem Lucien Favre, né, com o Terzic no comando de forma interina, aparentemente até o fim da temporada, e conseguindo um grande resultado, um 3-1 para cima do Leipzig, num jogo com vários detalhes muito importantes. Foi um jogo muito travado, um jogo muito marcado pela característica de pressão, de alta intensidade nas ações, ou seja, quase ninguém tinha tempo com a bola nos pés para tentar pensar o jogo, tentar executar algum tipo de jogada. Então foi um jogo sem grandes oportunidades no primeiro tempo, em especial, no segundo tempo fica mais aberto, e aí eu vou destacar alguns desses tópicos aqui da vitória do Borussia Dortmund, também na estratégia do Terzic, acho que teve muitos méritos nisso também. No primeiro tempo o Leipzig até ficava mais com a bola, impedia que o Borussia Dortmund tivesse saído. O Borussia Dortmund não cria nada na primeira etapa, vai criar uma situação de ataque num bom passe do Jadon Sancho, quando ele inverte com o Reina, cai pelo lado esquerdo já no finalzinho da primeira etapa. Mas fora isso, um jogo em que o Leipzig marcava muito forte para retomar a bola rapidamente, impedia que o Borussia Dortmund conseguisse construir jogadas da defesa para ataque, mas o Leipzig também não conseguia criar chances claras. Tinha muita dificuldade para isso. E aí entra um primeiro tópico que merece destaque. Meunier, o lateral direito, o ala pela direita, tão contestado, né? Um jogador que não tem feito uma boa temporada, não convence desde que chegou ao Borussia Dortmund, mas dessa vez teve uma função muito específica, mesmo numa linha com 4, né? O Borussia Dortmund jogou num 4-2-3-1, o Leipzig jogou com 3 zagueiros, então o Angelinho foi o ala pela esquerda, e eu já falei várias vezes aqui no canal sobre o impacto, a influência ofensiva do Angelinho na construção e na definição das jogadas do Leipzig. Desde o fim da temporada passada, virou uma peça fundamental para o Nagelsmann, como meia, como lateral, como ala, não importa o sistema, ele é quem abre o campo pelo lado esquerdo, é quem faz os cruzamentos, dá assistências, ataca a área. Então foi muito interessante esse duelo Angelinho-Meunier, porque tinha tudo para ser, na teoria, antes da bola rolar, um duelo muito favorável para o Leipzig. Pô, o Angelinho é uma máquina de correr, de criar pelo lado do campo. Vai enfrentar o Meunier, que é um lateral mais frágil, nada convincente, irregular. Vantagem para o Leipzig ali, certo? Errado. O Meunier fez uma partida bem sólida, e uma partida muito voltada à marcação ao Angelinho. Então o Meunier não ficava como o lateral que ficava mais próximo do restante da linha de 4. Em vários momentos ele se desprendia mais justamente para sair e fazer esses embates mais diretos, esses duelos mais individuais mesmo, com o lateral, com ala no caso, do Leipzig. Então acabou que o Borussia Dortmund conseguiu anular ou limitar a capacidade de criação de uma das principais fontes de ataque do Leipzig, que é justamente esse lado esquerdo. Então o Borussia Dortmund também pressionou. Essa pressão começava muitas vezes com
o Haaland indo marcar um dos zagueiros, o Sabitzer, que é uma peça importante como termômetro da distribuição, muitas vezes sendo cercado pelo Marco Reus, o meia central dessa linha dos três meias do Borussia Dortmund. É verdade que o Dortmund perde no primeiro tempo o Witsel por lesão, entra o R. Kahn, que acabou fazendo uma partida boa também. Então, um dos primeiros destaques aí dentro de um jogo travado, de poucas situações, o Leipzig até tinha relativo domínio do primeiro tempo, mas sem conseguir criar muita coisa. Então, mesmo tendo opções diferentes de atacar, né? Eu falei do Henry pelo lado esquerdo, pelo lado direito tinha o Tyler Adams com o Haidara jogando por dentro, então Dani Olmo podendo ser esse jogador para ou pelo lado direito ou por dentro, tentar municiar Forsberg e Poulsen, e aí entra outro aspecto defensivo importante do Borussia Dortmund, Hummels. Aliás, Hummels e Akanji, né? Mas o Hummels em especial voltou a um nível muito bom já há algum tempo e mais uma vez muito sólido, muito correto, ganhando esses duelos, impedindo, por exemplo, que o Poulsen, que é um jogador que tem velocidade, que tem explosão, mas que tem físico para sustentar essas ligações às vezes um pouco mais diretas, ele não conseguisse ganhar esses duelos. Então, méritos mais uma vez para o sistema defensivo do Borussia Dortmund, na forma de marcar, muitas vezes pressionando, não necessariamente tirando a posse de bola do Leipzig, não foi esse o cenário do primeiro tempo, mas conseguindo impedir que o Leipzig criasse. Olha que a gente geralmente fala sobre o repertório ofensivo estratégico do Nagelsmann, que trabalha muito variações específicas de um jogo para o outro, mudanças de posicionamento e de formações, mas o Borussia Dortmund fez um trabalho bem bom em relação a isso. E aí qual que é o grande ponto da virada de um tempo para o outro e que para mim vira o cara do jogo e decide completamente a partida? O Haaland. E o Haaland é curioso, né? Porque eu já gravei vídeo aqui sobre ele também, falando sobre o padrão de muitos dos gols dele, ser esse jogador da explosão, da arrancada, que chega antes, que antecipa os movimentos para chegar na frente da defesa, em bolas em profundidade, atacando as costas da linha de defesa. O terceiro gol é muito isso, né? O terceiro gol do Borussia Dortmund, que tem o Reus fazendo justamente esse passe para infiltrar, esse movimento de ruptura, de romper a linha de defesa, para o Haaland chegar na frente, antecipar o goleiro, driblar e fazer o gol. O terceiro gol foi assim, mas a origem dos outros dois foi uma origem bem diferente e que teve no Haaland também uma peça fundamental. Então, para mim, ele foi o cara do jogo, porque ele constrói, ele cria, ele define os 3 gols. Mesmo que, na verdade, tenham sido 2 dele, um nem foi a assistência para ele, que foi o gol do Jadon Sancho, acabou sendo dada assistência para o Reus, porque o Reus desvia, né? Ele desvia o cruzamento do próprio Haaland. Mas se a gente for pensar, origem dos gols. O primeiro gol tem o Haaland voltando para receber de costas para marcação um lateral. Ele consegue sustentar essa bola como pivô, girar, no giro já procurar a tabela e arrancar. Aí acelera pelo lado direito para fazer o cruzamento e gerar o gol do Jadon Sancho. Como eu falei, a assistência não vai para o Haaland, mas a construção da jogada foi dele. Ele descomplicou num jogo de pouco espaço, de pouco tempo para qualquer tipo de ação. Ele conseguiu criar a situação. E a partir do 1-0 o jogo fica mais aberto, aí tem o próprio Nagelsmann depois mudando taticamente, ele abre mão do Sabitzer, por exemplo, ele troca o ataque, mas mexe na linha de defesa para o time passar, tem uma linha com 4. Do outro lado o Terzic responde também, coloca o Zagadou para ter uma linha com 5 na defesa, então passa a jogar com 3 zagueiros. Então foi um jogo de mudanças táticas também ao longo da partida. E o jogo fica aberto, né? Tem chance de um lado, tem chance do outro, o Dani Olmo coloca a bola na trave, o Haaland teve uma bola no travessão depois da bela defesa do goleiro também, que desvia antes da bola bater no travessão, em outro lance em que ele se projetava para receber na frente e finalizar. O Sancho pelo lado esquerdo acabou criando mais situações, acabou sendo um nome importante do jogo também, mas se a gente volta ao Haaland, a construção do segundo gol é espetacular, porque ela vai muito além de todas as caixinhas que a gente tenta encaixar o Haaland, que é a questão do físico, da potência, da definição, da finalização, da arrancada. Não, ele consegue criar a jogada num espaço mínimo, cercado por muita gente. Ele consegue girar, controlar a bola, driblar, enxerga o jogo para abrir no lado esquerdo, depois vem a sequência da troca de passes, o cruzamento e ele dentro da área finaliza. Uma jogada que foi muito bonita pela construção lá no início do próprio Haaland, que depois completa para fazer o gol do 2-0. E aí, o terceiro, como eu falei antes, foi um gol mais simples, entre aspas, porque é o gol da projeção dele para receber na frente, receber do Marco Reus e finalizar. Então acho que o jogo tinha um cenário e o cenário é modificado radicalmente e o Borussia Dortmund consegue construir essa bela da vitória, bela de uma vitória, abre 3-0, depois no finalzinho o Sorloth diminui, é 3-1 para o Borussia Dortmund, o placar final, mas ali o jogo já estava definido.
E o que define a partida para mim é justamente a capacidade do Haaland, brilhando e brilhando muito num jogo grande, num jogo enorme, que o Leipzig tinha chance de assumir a liderança do campeonato, né? É importante destacar isso também. Então, com o tropeço do Bayern na sexta-feira, o Leipzig poderia ter assumido a ponta da tabela, poderia terminar a rodada como líder da Bundesliga. O Borussia Dortmund não deixou, conseguiu a vitória, com alguns jogadores individualmente indo muito bem. É uma bela de uma partida que dá um ânimo para um time que vive um momento de dúvida, né? O que vai ser dessa segunda parte de temporada do Borussia Dortmund? Com o Terzic no comando, acho que a impressão foi muito boa nessa partida, estrategicamente falando, acho que ele reagiu muito bem, desde o planejamento a um Leipzig difícil de enfrentar, passando pelas opções dentro do jogo também, de como se adaptar às transformações que o Nagelsmann promove na equipe dele a cada partida. Enfim, uma bela de uma vitória do Borussia Dortmund, Haaland como grande destaque para mim do jogo, e você fica à vontade aí para comentar aqui embaixo, para se inscrever no canal, ativar o sininho, enfim, curta o vídeo. Um abraço, até a próxima.